Vamos lá. Havia uma palavra que estava no meu coração e ela foi retardada por causa de Acila. Foi a Acila que fez isso. E chegou o tempo dela hoje. Amém? E muito dentro daquilo que nós estamos caminhando, falando sobre o zelo da casa do Senhor. Então, vem comigo e vamos navegar em cima dessa palavra, para que possamos ser mexidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 1. Talvez alguns vão perguntar de novo, pastor, eu vou dizer de novo. Primeira Samuel capítulo 3, a partir do verso 1. Quem estiver aí em cima me ajude. Vamos ser ligeiro, que eu preciso correr. Diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E diz o texto: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Ainda não. Preciso de ajuda aí, hein? Repetindo, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Não se tinha palavra, não se tinha visão, não se tinha presença. Não havia presença. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, escuta os detalhes, porque a gente vai falar sobre todos esses detalhes. O sacerdote Eli, cujos olhos já começavam, ele já não estava enxergando bem, a ponto de não poder ver. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca da presença estava lá. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Esse episódio, eu não vou ler ele todo, mas é o episódio onde Deus chama Samuel, onde Deus fala com Samuel pela primeira vez. E é muito importante a gente declarar que começamos essa palavra declarando que a palavra era muito rara. Deus não falava. A voz de Deus não ecoava através do profeta Eli. As visões e a presença, mesmo a arca estando presente, não se tinha presença. E naquele momento, logo depois de Ana ter consagrado Samuel e ter levado Samuel para o templo, depois desse episódio, Deus fala com Samuel. E graças a Deus, que diz o texto, Deus falou com Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Amém, irmãos? Ah, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o meu desejo? Que Deus também fale com você antes que a lâmpada se apague.
antes que a torcida que fumega se apague. Que Deus possa falar com você. Que Deus possa mexer com você. Que Deus possa estar te inquietando e te incomodando. Mas esse foi o registro. E podemos nos perguntar o porquê a palavra era rara, as visões não eram frequentes, a voz de Deus não ecoava, não se tinha direção, um tempo de escuridão, um tempo difícil. E sem sombra de dúvida, não era por nenhum motivo além da negligência sacerdotal. A negligência sacerdotal estabeleceu essa situação de escuridão, de silêncio, de falta de voz, de falta de presença, de ausência de palavra de Deus. A negligência sacerdotal, ela primeiro atinge a nossa vida, irmãos. Negligenciarmos o nosso sacerdócio atinge primeiro a nossa vida, mas ela vai atingir também a nossa casa. Ela também pode alcançar a nossa descendência e até uma nação. Ela pode gerar consequências em virtude da negligência sacerdotal. A responsabilidade, queridos, que nós temos enquanto sacerdote é muito importante, é muito relevante. Então a falta de zelo pela presença, ela foi responsável por a palavra se tornar escassa, por não ter visão, por não ter presença. A falta de busca ao Senhor, a falta... Ventinho bom entrou aqui, viu, irmãos? Estou sentindo. E a falta de busca, a falta de oração, a falta de consagração, de jejum, de devoção, a falta de temor a Deus, ela é responsável por essa escassez. A palavra de Deus, ela diz que a vida de Eli era estar assentado em uma cadeira junto a um pilar no templo. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu quero te desmistificar. A missão sacerdotal, ela é para todos nós. Ei, a missão sacerdotal é para todos nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: não adianta fugir do seu sacerdócio. Hoje, eu vou lhe dizer uma coisa. Você vai sair daqui entendendo o seu sacerdócio. Não adianta fugir do seu sacerdócio. Deixa eu lhe falar uma coisa. Poderíamos aqui enumerar várias, inclusive Rafa falou sobre isso ontem, sobre que nós somos reino de sacerdotes. Ebenezer também, o apóstolo Ebenezer também falou. Então não há dúvida que o reino que Deus estabeleceu, e Ele nos constituiu reino e... Então não tem alternativa. O reino de Deus é constituído de sacerdotes. Não tem uma outra opção. Não existe uma outra alternativa. Anteriormente existia uma tribo exclusiva da parte de Deus, que era sacerdotes, mas hoje, através do sumo sacerdote Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach, Ele nos constituiu, todos nós, reino de sacerdotes. Não existe uma casta, uma tribo específica, porque nós estamos debaixo do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, do nosso Yeshua HaMashiach. Então não há, você é sacerdote,
Você, mulher de Deus, você é uma sacerdotisa do Senhor na sua casa. E eu quero lhe dizer, não é por escolha sua. Você pode negligenciar o seu sacerdócio. E aí, as consequências da negligência, elas virão fatalmente. Mas eu quero te dizer que não há como nós deixarmos de entender essa realidade sobre nós. Somos sacerdotes. Possamos até não exercer, mas você é. Você vai ser o quê então? Um sacerdote ou uma sacerdotisa negligente. Mas você vai continuar sendo. E aí vai existir uma colheita da negligência sacerdotal. Sim ou não? Sim ou não? Então precisamos entender isso. Esse era um tempo. 1 Samuel 1:9 diz o seguinte. Está falando a respeito ainda de Ana. E nós falamos já sobre isso. E eu quero rapidamente apenas colocar para que a gente possa entender o nível de sacerdote que era Eli. E diz o texto: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado. Deixa eu falar uma coisa para você. A posição de um sacerdote não pode ser só assentado em uma cadeira. Deus não quer você assentado em uma cadeira. Existe uma posição sacerdotal que Deus está chamando você. A posição do sacerdote era assentado em uma cadeira. Diz o texto, junto a um pilar do templo. Parece que eu estou vendo uma cena. Um pilar, onde ele encostou ali uma cadeira, e eu acho que era uma cadeira de balanço. Ele ficava ali na cadeira de balanço. E o texto diz: Ana estava orando e derramando lágrimas diante de Deus. E Eli achava que Ana estava embriagada. Como é que um sacerdote, ele não consegue discernir uma adoradora de uma mulher embriagada? Que discernimento de Deus é esse? Que ele não conseguiu discernir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós vamos ver aqui que os filhos de Eli foram homens tão terríveis, que diz o texto, escuta isso, é forte, que eles foram considerados como filhos de Belial. Está escrito, não sou eu, não é ideia minha isso aqui. E eles eram sacerdotes na casa do Senhor. Filhos de Belial, ao qual o Senhor expressa: o meu desejo é matá-los. Deus se sentia tão afrontado com aqueles homens. Está escrito, irmãos. Tu vai ver aqui. Por certo, os seus filhos, isso aqui é uma posição minha, devem ter enxergado alguma coisa na vida de Eli, porque eles não tinham aquela conduta por acaso, irmãos. Eles eram filhos de um sacerdote, separados para o ofício sacerdotal. E como eles poderiam ser homens tão ruins, tão malignos? Ele, por certo, eles viram, devem ter visto os hábitos de Eli, a conduta de Eli. Inclusive eu penso que ele via, porque está lá escrito depois, na sentença que Deus traz através da vida de um profeta.
a sentença sobre a casa de Eli, que aqueles filhos também viam os hábitos alimentares do sacerdote. Você está me entendendo? Porque, segundo tudo que está descrito, Eli, por certo, era um homem muito obeso. Obeso. Talvez até diabético. Porque perdeu até a visão. E o texto declara como eles simplesmente usavam das ofertas trazidas diante do altar e como eles faziam essa prática, se alimentando da oferta de uma forma profana. Deixa eu lhe dizer uma coisa, escute aqui uma coisa. Tudo que nós fazemos se torna modelo para os nossos filhos. Sim ou não? Sim ou não? Tudo que nós fazemos se torna modelo. Não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Seu filho muitas vezes não escuta o que você fala, e muitas vezes você grita com ele. É ou não é? Ou isso só acontecia lá em casa? Tem mãe que não grita e não tem pai que não grita, porque ele tem dificuldade de escutar você. Mas tenha uma certeza, ele está vendo tudo que você faz. E você é um modelo. Nós estamos falando de um modelo sacerdotal, de um modelo que não tinha zelo. E aí a gente pergunta, por que faltou palavra na casa de Eli? Porque antes de faltar palavra em Israel, faltou palavra na casa de Eli. Faltou princípios na casa de Eli. Faltou verdade na casa de Eli. Faltou zelo na casa de Eli. Faltou temor na casa de Eli. Zelo pela presença de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você: será que tem faltado palavra na sua casa? Será que você tem sido um sacerdote semelhante a Eli, que a vista está escurecendo e você não consegue mais enxergar determinadas coisas, e a sua visão está comprometida, e você não consegue perceber algumas coisas que estão acontecendo no seio da sua casa ou através da vida dos seus próprios filhos? Como você tem educado os seus filhos? Será que a palavra tem sido presente na sua casa? Será que os princípios e os valores que permeiam o reino de Deus têm sido presentes na sua casa? Talvez presença à mesa tenha se feito valer na sua casa. Talvez o temor de Deus e a Deus tem sido presente na sua casa. Como tem sido educado os teus filhos? Ele foi relapso, permissivo, negligente com os seus filhos. E os filhos de Eli eram sacerdotes na casa do Senhor, mas eles eram homens reconhecidos. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Escuta isso, queridos. Escuta isso e vê o que uma negligência sacerdotal pode gerar na nossa casa, na nossa vida, na nossa casa e sobre a nossa descendência. Como a falta de zelo pode gerar consequências terríveis na nossa vida, casa e na nossa descendência. Diz o texto: eram, porém, os filhos de Eli. Belial é o quem mesmo?
Belial é quem mesmo? Belial é o diabo. Como é que um filho de sacerdotes pode ser filho de Belial? Pode ser. Está aí que pode ser. E eles diz o seguinte: e não com o Senhor. Não se importavam com o Senhor. Eles não queriam saber do Senhor. Por algum motivo, eles não se importavam com o Senhor. Continuando. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, via um moço do sacerdote e, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Segue? O metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim faziam todo Israel. Eles profanavam a oferta. Eles eram homens maus, perversos. E por isso, por tudo isso, por essa negligência com os seus filhos, como é que eu deixo os meus filhos com práticas completamente abomináveis permanecer no sacerdócio da casa de Deus? Eli teria que afastar, se os seus filhos não se arrependessem, se seus filhos não quebrantassem, Eli teria que afastá-los do sacerdócio, removê-los do sacerdócio. E o Senhor, Ele se indigna com essa postura permissiva de Eli, com essa falta de zelo pela casa, pela presença de Deus na vida de Eli, ao ponto de mandar um outro profeta para trazer uma palavra de sentença sobre ele. E essa palavra foi uma palavra dura, e uma palavra que o Senhor revogou, uma palavra que ele já havia dito. Olha que coisa. 1 Samuel 2:29. Veja o que diz. O que o profeta veio de fora para trazer uma palavra de sentença para a casa de Eli. Uma palavra pesada. E a palavra diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizessem na minha morada? E tu, olha essa palavra, e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles, olha que palavra, vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eles estavam preocupados, não estavam preocupados com o Senhor. Eles não se importavam com o Senhor. Eles queriam se empanturrar com as ofertas. E o Senhor cobra Eli e diz: Eli, tu é meu sacerdote. Como é que você decide honrar mais os teus filhos do que a mim? Ei, você está me entendendo? Ei, você está compreendendo? Porque muitas vezes nós somos permissivos dentro da nossa casa. Você pai, você mãe, você é permissivo dentro da sua casa, com os seus filhos. E você muitas vezes deixa de honrar o Senhor para honrar o seu filho, ou para ser permissivo com os seus filhos e anular completamente o sacerdócio que Deus estabeleceu você dentro da sua casa. Você está entendendo? Continua, quem mandou tirar? Continua.
Verso 30 diz: portanto diz o Senhor Deus de Israel. Olha essa palavra, irmãos. Dissera eu, o Senhor tinha feito uma promessa para a casa de Eli. E ele diz: dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim. De que forma? De que forma? Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, eita meu Deus, eita meu Deus, aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão, continua, tem mais. Eis que vem dias, em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Continua. Segue. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo, com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Segue. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão à flor. Não haverá velhos, todos eles morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Se você recebesse essa palavra, o que é que você iria fazer? Irmãos, que palavra é essa, irmãos? Uma palavra que está falando sobre honra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está a falar sobre honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor. Como tem sido o nosso nível de honra ao Senhor, em detrimento a qualquer outra coisa ou pessoa. Será que essa realidade é a realidade que pesa sobre nós também? E temos honrado mais aos nossos filhos do que ao Senhor? Ele diz: eu revogo a minha palavra. A tua casa, ela iria andar na minha presença perpetuamente, mas de posse da tua negligência, eu mudo e revogo essa palavra. E a palavra que eu tenho sobre ti é uma palavra de sentença. Irmãos, eles eram sacerdotes do Senhor. Que tipo de sacerdote? Irmãos, que tipo de sacerdote? Existe sacerdote que é um sacerdote que desenvolve de forma correta o seu sacerdócio, e outro que não. Tem sacerdote que é sacerdote para Deus, e tem sacerdote que não é para Deus, mas é sacerdote. A questão é: que tipo de sacerdote você é? Como tem sido o teu sacerdócio? Deus revoga uma palavra: não haverá velhos na tua casa, os teus descendentes morrerão à flor da idade, e tem mais, os teus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Meu amigo, se eu recebo uma palavra dessa,
eu vou lamber o chão, lamber o pó, eu vou me arrepender, eu vou me quebrantar, eu vou colocar pó em cinza diante do Senhor, eu vou confrontar os meus filhos, eu vou corrigir, eu vou afastá-los, eu vou separá-los, eu vou resgatá-los, eu vou fazer alguma coisa, mas eu simplesmente não posso permanecer em uma acomodação, em uma aceitação a uma palavra tão dura feito essa. Meu Deus, uma palavra que diz: os seus 2 filhos irão morrer no mesmo dia. Você já imaginou isso? Agora, a pergunta que se faz é: se Deus revogou uma palavra de bênção para uma palavra de maldição, Deus revogou. A pergunta que se faz é: será que Deus não poderia revogar uma palavra mal para uma palavra boa? Sim ou não? A palavra que Deus deu para o rei Ezequias, Deus deu uma palavra de sentença. Está lá, você já sabe disso. O profeta foi e disse: põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Ezequias imediatamente se coloca diante de Deus, se quebranta diante de Deus, se arrepende diante do Senhor, pede para que o Senhor lembre a aliança. No meio do caminho o profeta volta e diz: mudou a sentença. Mas as sentenças só são mudadas quando há arrependimento. Você está entendendo? Como é que um sacerdote recebe uma palavra dessa e ele nada faz? Que falta de zelo é essa? Meu Deus, será que nós estamos também em uma situação semelhante a essa? Temos recebido palavra de Deus e ela não gera nada diante de nós. Não gera arrependimento, não gera quebrantamento, não gera mudança, não gera nas nossas escolhas. Eu creio no Deus que revoga palavras de maldição em palavras de bênção. Mas Eli nada fez a esse respeito, porque ele já negociava os princípios do Senhor com seus filhos, no seu sacerdócio. Não havia honra. Diz o texto, eles não se preocupavam com o Senhor, negociaram o zelo pela presença. Irmãos, nós não podemos comprometer a nossa descendência. Essa responsabilidade é do nosso sacerdócio. Você está entendendo isso? Não comprometa. 1 Samuel capítulo 3, verso 7, diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. A realidade de Samuel era outra, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou esboçando esse texto para fazer você entender que você pode estar no templo, na casa, e não conhecer o Senhor. Você pode vir para os cultos, você pode ir para as células, você pode ir para as redes, para congressos, para círculos de oração, e mesmo assim não conhecer o Senhor.
e a palavra de Deus ainda não tem sido manifesta para o Senhor? Porque isso requer busca, porque isso requer renúncia, porque isso requer prioridade, por isso requer primazia ao Senhor. Você pode estar até numa posição de liderança e não conhecer o Senhor. Você pode ser até um pastor e não conhecer o Senhor. E a palavra não ser manifesta, não ser revelada. E Samuel era um menino. Sabe por quê? Porque às vezes quando os homens falham, Deus tem que levantar menino. Que situação é essa? Nós, enquanto sacerdotes, homens e mulheres de Deus, estamos falhando. Aí Deus tem que levantar o nosso filho, a nossa filha. E eu quero dizer, glória a Deus, porque essa é a realidade aqui. Eu tenho muitos filhos que os pais não estão aqui. Deus teve que levantar Samuéis pela negligência, porque a minha geração era a geração que os filhos levavam os pais para a igreja. Agora é os filhos que estão tentando trazer os pais para a igreja. Você está entendendo o que é uma negligência sacerdotal? Como a gente impacta a descendência? Essa é a realidade. E o capítulo 3, verso 12, o Senhor fala: e que situação? Porque diz: naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Você sabe o que está errado, e você sabe o que precisa consertar. E talvez você esteja vivendo uma sentença sobre a sua casa e sobre a sua descendência, baseado naquilo que você sabe, do que você conhecia. Ele está dizendo: Eli conhecia. E diz: porque já lhe disse, julgarei a sua casa para sempre. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. A primeira palavra que Deus trouxe para Samuel foi uma palavra de sentença para o seu líder. Que situação difícil! E quando Deus fala para Samuel no dia seguinte, ele diz: e aí, o que foi que Deus falou contigo? Imagina eles saber: e agora, eu falo ou não falo? Porque a palavra foi a palavra de sentença. E Samuel fala a palavra que era contra ele, e a postura de Eli disse: realmente foi Deus que falou. Ele sabia, ele já tinha recebido a palavra, mas nada disso moveu nele o arrependimento. Que frieza, que estagnação, que cauterização é essa que é incapaz de mover? Enquanto isso, Samuel crescia, e nenhuma das suas palavras deixou de cair por terra, e todo Israel reconhecia. Samuel crescia na presença, Samuel crescia no conhecimento, porque a necessidade que uma casa tem de um sacerdócio pode mudar tudo. Pode mudar a realidade de uma casa, de uma família, de uma descendência, de uma cidade, de uma nação. E aí veio sentença sobre o povo, uma guerra foi travada com os filisteus. E houve
morte. O povo de Israel perdeu a batalha, homens foram mortos. E se perguntou por que isso aconteceu. Às vezes nós ficamos nos perguntando: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? Mas nunca nós perguntamos: como está a minha postura sacerdotal? Na busca, no zelo, no temor, na devoção, na vida de oração. Como está? E no capítulo 4, versos 3 de 1 Samuel diz: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. E diz o texto, olha o que diz o texto, 1 Samuel 4, 3. Diz o texto: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Verso 4: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. E a pergunta que eu quero fazer: o que mudou com a arca da aliança? Trouxeram a arca da aliança, a arca da presença, mas o que mudou? Sabe o que mudou? Nada. Nada mudou. Eles foram derrotados. Milhares de homens foram mortos. E a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. E Ofni e Finéias foram mortos nessa batalha no mesmo dia. Mas eles quiseram trazer a arca, porque a arca sempre foi o livramento para Israel, sempre foi a certeza e a convicção de que Deus estava com eles. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a arca por si só, ela é apenas um móvel. E a arca por si só, ela talvez seja apenas um móvel decorativo. Porque a arca da presença, sem sacerdotes tementes ao Senhor, é apenas um móvel. Você está me entendendo? Você está me compreendendo? Eles trouxeram a arca, mas nada mudou, nada aconteceu. Nada. Apenas a certeza de mais uma derrota, apenas a certeza de morte, apenas a certeza de uma vergonha, apenas a certeza de um Icabode. Porque a arca por si só, sem sacerdotes que cumpram o seu exercício sacerdotal, de nada adianta. Ei, você está comigo? Está tenso? Fale alguma coisa. Está pesado, parece. Não adianta nada a arca sem sacerdotes tementes ao Senhor, que buscam o zelo do Senhor e o zelo da presença. Eles foram destruídos. A arca do Senhor, depois que foi recuperada, ela passou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Era mais um sacerdote. Mas diz que quando ela foi levada para a casa de Obed-edom, durante 3 meses, a presença de Deus prosperou toda a sua casa, prosperou toda a sua família, prosperou tudo que Obed-edom tem. Sabe por quê? Porque tudo depende da postura e do posicionamento do sacerdote diante do zelo da presença. É a nossa postura, é a nossa escolha, são as nossas prioridades, é o nosso nível de busca.
que pode mudar o cenário e o contexto. E existia escassez da palavra, das visões, do conhecimento de Deus. E o exemplo caro era a falta de zelo pela presença. Não se tinha, porque os sacerdotes bem posicionados diante de Deus e do povo, eles podem mudar tudo. Não negligencie o seu sacerdócio. Ele pode comprometer a sua casa, a sua vida, a sua descendência, a voz profética e o seu futuro e o futuro de uma nação. Entenda uma coisa: você tem um sacerdócio. Ele tinha um sacerdócio. Os filhos tinham um sacerdócio, que pode estar sendo feito da forma certa ou da forma errada, mas ele existe. Você está me entendendo? Pode estar sendo feito da forma errada ou da forma certa, mas ele existe. Ele pode estar sendo feito para Deus ou pode estar sendo feito para o diabo, mas ele existe. E por isso o texto diz que eles eram filhos de Belial. Eles eram mais sacerdotes para o diabo do que para Deus. Se prostituíam na casa do Senhor com as mulheres que serviam o templo. Mas você possa estar dizendo: eu não tenho esse chamado. Eu quero dizer: você tem. E você pode estar negligenciando ele. E as consequências podem estar vindo pela sua negligência. Quem está se beneficiando com seu sacerdócio? Quem está se beneficiando com seu sacerdócio? É Deus? Quem é? Ele gerou ou deixou ser gerado filhos de Belial. E continuaram servindo ao Senhor. Ele poderia ter afastado, ele poderia ter removido, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter confrontado, mas ele estava frouxo nos princípios, era permissível. E quando somos permissivos conosco mesmos, seremos também com os outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Há uma psicologia moderna que diz o seguinte: você não pode obrigar os seus filhos para ir para a igreja. Não é assim? Eu já escutei isso. Mas é seu filho. Você obriga ele a comer, ele fica sem comer. Você obriga ele a tomar banho, ele fica sem tomar banho. Sim ou não? Você obriga ele a ir para a escola todo dia, mas para a igreja não pode não. Deixa ele em casa. Deixa ele em casa, trancado no quarto, vendo pornografia. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus, ele é filho, você é sacerdote. Forja ele no lugar da presença, no lugar da busca, no lugar da oração, no lugar da mesa, no lugar do princípio, no lugar da verdade, no lugar dos valores. Não negocia, não seja permissivo, não deixa a namoradinha dele se trancar no quarto com ele, não deixa dormir na casa sozinho. Você tem sido permissivo com o quê? Ah, meus irmãos, Deus revogou, Deus poderia ter revogado aquela palavra sobre a casa de Eli. Se houvesse arrependimento, se houvesse uma mudança de postura, se não houvesse uma aceitação, uma acomodação, e ao lugar de tudo isso, humilhação e quebrantamento, mas a negligência sacerdotal, ela não deixou, e fatalmente ela vai trazer consequência, e trouxe consequência para a descendência de Eli.
Isso poderia ter sido mudado. Seus filhos morreram num só dia. E sabe qual foi a reação de Eli? Sabe qual foi a reação de Eli? Nenhuma. Nenhuma. Ele já sabia. Porque eles não chamaram os seus filhos e disseram: você vai morrer. Se você não mudar a sua postura, você vai morrer. Deus falou que você vai morrer. Porque ele não teve essa postura. Veio o homem avisando que a derrota foi estabelecida, que houve um morticínio, que a arca tinha sido levada, e Eli se preocupou apenas com a arca. Que negligência é essa, meus irmãos? Temos vivido uma geração que o óbito tem sido antecipado dentro das casas. Milhares de jovens indo precocemente ao óbito por conta de negligência sacerdotal. Filhos enterrados na flor da idade, por causa do tráfico, por causa das drogas, por conta de negligência sacerdotal. Ai, irmãos, sabe o que foi que gerou morte? E com a morte gerou orfandade. A geração seguinte, meu irmão, e sabe o que aqui diz o texto? Sabe o que aqui diz o texto? Eu vou terminar. 1 Samuel 4. Diz o texto, 1 Samuel 4, verso 13. Quando chegou, ele estava assentado aonde? Como é que o povo está em guerra? E o sacerdote está sentado na cadeira. Como é que os seus filhos estão lá com ameaça de serem mortos e o sacerdote está sentado na cadeira? Olhando como quem espera a sentença. Ei, quantos pais e mães não estão esperando apenas a notícia? Sentados às cadeiras. Precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos chorar. Precisamos nos humilhar. Nos quebrantar. Para que o Senhor revogue sentenças. Porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade, as novas, que não eram novas, toda a cidade prorrompeu em gritos, e Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem vindo, deu as notícias. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado. Já estava cego. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras dela e fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu? Então respondeu: trazia as novas, Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer-lhe menção da verso 18. Ao fazer-lhe menção da, ainda está em 14. Verso 18. Ao fazer-lhe menção da arca de Deus,
Caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. Quebrou o pescoço e morreu, porque já era um homem velho e porque ele era pesado. Por que só? Gordo, pesado e cego. Essa não é a postura do sacerdote. Você está me ouvindo? Ei, você está me entendendo? Ele não morreu por causa e não caiu da cadeira por causa dos seus filhos. Verso 20. Verso 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, e entrou em trabalho de parto, e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino de Icabô, ou Icabode, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, entendam uma coisa: a nossa negligência, a negligência sacerdotal, ela pode gerar óbito antecipado, ela pode gerar morte, ela pode gerar orfandade. A geração seguinte ficou órfã. A falta do sacerdócio tem gerado morte e orfandade. A falta do sacerdócio, irmãos, tem gerado Icabodes. Tem gerado Icabodes. Fique de pé. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não fomos chamados. Escute isso. Escute isso. Nós não fomos gerados. Nós não fomos feitos. Nós não fomos levantados para gerar Icabodes, para gerar filhos sem a presença. Ei, você está me entendendo? Ei, você está me compreendendo? Não podemos, irmãos. Fomos levantados para Deus, para fortalecer o zelo na sua casa. Essa noite eu quero profetizar. Escute isso, que o Senhor interrompe hoje a gestação de Icabodes. Nossos filhos não serão para vergonha. Nossos filhos não serão sacerdotes de Belial. Tão somente eu me posicionar no meu sacerdócio. Não haverá óbito antecipado na minha casa. Não haverá morte precoce na minha casa. Eu não posso aceitar isso. Eu não fui levantado para levantar e gerar Icabodes. Eu fui levantado para atrair a presença de Deus, para
guardar e zelar pela presença de Deus. O zelo da sua casa, o zelo da sua presença, ele tem que queimar dentro de mim. Ele precisa gerar temor. É chegado o tempo onde nós iremos provocar os céus, para que o Senhor, Ele possa revogar sentença de morte e de maldição em vida e em presença de Deus. E só o sacerdócio pode trazer isso. Meus irmãos, há tempo. Eu quero declarar: há tempo ainda de arrependimento. Você pai, cabeça de família, você foi colocado numa posição. Não negligencie a sua posição. Não gere orfandade dentro da sua casa. Se posiciona hoje em nome de Jesus e traga os teus filhos à mesa. Porque a palavra, ela vai deixar de ser rara e ela vai ser presente na tua casa. Vai ter palavra de Deus na tua mesa. Vai ter palavra de Deus ao dormir, ao levantar, ao andar. A palavra não será escassa. Porque hoje o Senhor, Ele resgata o zelo pela presença, o zelo da sua casa. Ah, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vem aqui. Vem aqui, Senhor. E faz o que eu não posso fazer, Espírito de Deus. Começa a tocar a Deus agora nos corações.